Olá, que bom ter você com a gente de novo. Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte. E o nosso estudo desse importante livro, chamado Principiante Espírita. No último capítulo, nosso último episódio, nós explicávamos que quando da comunicação de um espírito, e aqui estamos falando de espíritos desencarnados, evidentemente, nós não podemos atribuir a ele, àquele espírito que se manifesta, nós não podemos atribuir a ele o fato ou o sentimento, a percepção de que ele saiba de tudo, de que ele conhece tudo, de que ele tem resposta para tudo. Trata-se de um espírito imperfeito como nós, e muitas das vezes já avançado em alguns pontos do conhecimento humano, em outros não. São seres humanos. Nós não podemos esquecer nunca disso. Quando falamos de espírito, falamos de seres humanos como nós. Ele não tem o conhecimento de tudo. Então não podemos atribuir aquilo que ele fala a nossa compreensão de que tudo que ele fala seja autêntico, seja verdadeiro. Ele não é senhor absoluto da razão. Ele é um espírito ainda em evolução, que comete erros como nós, e muitas das vezes tem até pontos de vista equivocados acerca dos princípios que abraçamos. Então, há de se ter muita atenção nesse sentido. E a gente vai conhecer se o espírito é evoluído ou não, se é conhecedor ou não, através da mensagem que ele transmite. E avançando aqui com o livro, os espíritos podem responder apenas sobre aquilo que sabe, de conformidade com o seu adiantamento, e ainda assim, dentro dos limites do que lhe é permitido dizer. Pois há coisas que não podem revelar, de vez que nem tudo é dado ainda ao homem conhecer. Da diversidade de opiniões e de qualidade dos espíritos, decorre que não basta nos dirigirmos a qualquer um para que obtenhamos resposta certa sobre um assunto qualquer. Em relação a muitas coisas, só lhe é possível dar-nos uma opinião pessoal, que tanto pode estar certa quanto errada. Se for prudente, não deixará ele de confessar sua ignorância sobre aquilo que desconhecer. Se for frívolo ou mentiroso, responderá a todas as perguntas, pouco se importando com a verdade. Se for orgulhoso, dará sua opinião como se fosse uma verdade absoluta. Por isso, diz São João Evangelista, não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Mostra a experiência, a sabedoria desse conselho. Seria imprudência e uma leviandade de nossa parte a gente aceitar sem exames tudo aquilo que vem dos espíritos. É necessário conhecer bem o caráter do que estão em relação conosco. Mas como que a gente vai conhecer o caráter de um espírito que está se manifestando conosco? A gente muitas das vezes só tem a informação através da voz do médium que transmite a voz do espírito, ou através da psicografia do que ele dita ali está sendo escrito. Como é que eu vou avaliar o caráter de um espírito com essa relação de proximidade aparentemente tão distante? Mas a regra é clara. Pela linguagem se conhece a qualidade dos espíritos. A dos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Transparece a sabedoria, benevolência, modéstia e a mais pura moral. É concisa, sem palavras inúteis, sem prolixidade, né? A dos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, quase sempre compensa a nulidade das ideias pela abundância de palavras. Todo pensamento, evidentemente falso, todo ensino contrário à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, banal, apenas frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de arrogância ou de presunção é sinal inconteste de inferioridade
dos espíritos. Ou seja, o espírito ele vai se denunciar pelo que ele se mostra através de suas palavras. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia é reduzida. Tem das coisas uma ideia geralmente incompleta ou falsa. E ainda mais, conservam os preconceitos terrenos que muitas vezes tomam como verdade. Por isso são incapazes de dar opiniões em várias questões. Voluntária ou involuntariamente, podem induzir-nos em erro sobre coisas que eles próprios não compreendem. Pelo fato de serem inferiores, os espíritos não são todos maus. Alguns são apenas ignorantes e levianos. Outros são brincalhões, alegres e espirituosos, e sabem empregar a sátira fina e mordaz. Ao seu lado, no mundo espiritual como na Terra, encontram-se todos os gêneros de perversidade e toda a gradação de superioridade moral e intelectual. Mas não podemos esquecer que os espíritos desencarnados são nada mais, nada menos do que nós, sem o corpo. Então, se aqui, no ambiente terreno, na matéria, nós nos confrontamos diariamente com todas as matizes de caráter, de personalidade, de valores, de práticas, de pensamentos, né? De ideias, de pontos de vista, não é diferente no plano espiritual. Somos nós que vamos para o plano espiritual quando aqui deixamos o corpo. Então, não é nada diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Conhecemos pessoas presunçosas, maledicentes, não é isso? Brincalhonas, irresponsáveis, inconsequentes. E conhecemos pessoas sérias, voltadas ao bem, praticadas ao bem, com caráter, com personalidade, com valores. Não é diferente com relação aos espíritos. Então, quando há manifestação, a gente consegue identificar rapidinho qual é a qualidade moral daquele espírito, por conta daquilo que ele transmite, daquilo que ele se mostra. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes e instrutivas. As manifestações físicas ou simplesmente materiais são antes obra de espíritos inferiores, vulgarmente chamados espíritos batedores. Assim como entre nós, as provas de força física são executadas por saltimbancos e não por cientistas. Então, quando se tem uma manifestação de efeito físico, uma cadeira se erguendo, uma porta batendo, um toque-toque na parede, isso normalmente ele é causado por espíritos que ainda estão um pouco distantes aí da evolução. São os espíritos menos evoluídos que se prestam a esse tipo de atividade. Os espíritos mais evoluídos, eles com certeza se ocuparão de nos transmitir mensagens mais elevadas, sugestões e conselhos de ordem moral, ou seja, um assunto conduzido com os espíritos superiores tem sempre um objetivo final, tem sempre um intuito, que é de proporcionar o conhecimento do bem e, ao longo da permanência conosco, nos proporcionar situações, sugestões, intuições que nos conduza ao bem e ao crescimento. Quando entramos em comunicação com os espíritos, devemos estar calmos e concentrados. Nunca perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente transformar o trabalho num brinquedo ou num pretexto para um divertimento. Se respeitamos seus despojos mortais, mais ainda devemos respeitar as almas que os animaram. Ou seja, as comunicações com os espíritos não podem ser frívolas. Se as comunicações e as intenções forem frívolas, os espíritos que entrarão em sintonia com essa aura de frivolidade também serão espíritos frívolos, irresponsáveis, inconsequentes, brincalhões. Brincarão com certeza com a nossa boa-fé. Farão de nós marionetes, muitas das vezes, se divertindo às nossas custas.
As reuniões frívolas ou sem objetivo sério fogem assim a um dever. Os que a compõem esquecem que de um momento para outro pode passar ao mundo dos espíritos e não ficariam satisfeitos se fosse tratado desatenciosamente. Há que considerar outro ponto, de idêntica importância, é que os espíritos são livres. Só se comunicam quando querem, com quem lhes convém e quando seus afazeres o permitem. Não estão às ordens ou à mercê dos caprichos de quem quer que seja, e ninguém poderá obrigá-los a vir quando não querem ou a revelar aquilo que desejam silenciar. Assim, ninguém poderá garantir que tal espírito há de responder a essa ou aquela pergunta que lhe foi feita. Afirmá-lo é demonstrar a ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. E só o charlatanismo tem princípios infalíveis. Está aí uma advertência importante quando da comunicabilidade com o plano espiritual. Isso tem que ser feito com muito respeito, com muita seriedade, conhecendo-se os mecanismos que regem esse intercâmbio, para que a gente não caia nas armadilhas dos espíritos ardilosos e inconsequentes dos zombeteiros. Nós vamos prosseguir no nosso próximo episódio, avançando no estudo do Principiante Espírita, e se você compartilhar, se você informar os amigos que participam conosco desse estudo, divulgar, você nos ajuda com certeza a seguir adiante nesse trabalho. Obrigado.